O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo estivesse a sangrar segredos antigos. Isabel parou no meio da sala de jantar da casa familiar em Alfama, o ar carregado com o aroma de bacalhau à brás e o som distante de um fado que ecoava das ruas estreitas. Seus olhos, castanhos como as nozes das amendoeiras alentejanas, fixaram-se na mãe, Dona Rosa, cujas mãos tremiam ao segurar o copo de vinho verde. Mãe, disse Isabel, a voz quebrando como uma onda contra as rochas da costa vicentina, eu amo Marta. Amo-a como um homem ama uma mulher, mas é ela, só ela, que faz o meu coração bater ao ritmo do fado mais triste e mais vivo. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o grito de uma gaivota no cais das colunas. Marta, ao lado dela, apertou-lhe a mão, mas o mundo já desabava. O pai de Isabel largou o garfo com um estrondo e o tio Manuel, com sua cruz de São Jorge no peito, murmurou: isto é o fim da linhagem, rapariga. O fim? Isabel recordava aquele momento como o início de uma tempestade que varreria as fundações da sua vida, mas naquela noite de verão, em 2023, tudo parecia ainda possível. Lisboa, com suas 7 colinas e seus segredos escondidos nos becos de Alfama, era o berço de Isabel desde que nascera numa casa de paredes caiadas, onde o cheiro de sardinhas assadas nas festas de Santo António se misturava ao perfume de jasmim que Dona Rosa cultivava no pátio. Aos 28 anos, Isabel era a filha mais velha de uma família de pescadores e artesãs, descendentes de imigrantes que voltaram do Brasil com histórias de samba e saudades. Ela trabalhava como guia turística nos miradouros da cidade, contando aos visitantes as lendas de mouros e cristãos, mas guardava o seu próprio segredo como um tesouro enterrado nas praias de Comporta. Marta surgira na sua vida como um vendaval do Atlântico. Aos 30 anos, era uma pintora de azulejos em Belém, cujas mãos ágeis moldavam as cenas azuis e brancas que adornavam as fachadas das igrejas e os painéis dos conventos. Vinda do Alentejo, de uma aldeia perto de Évora onde os sobreiros se estendiam como um manto infinito, Marta carregava na pele morena o sol das planícies e nos olhos pretos o mistério das noites de estrelas. Elas se conheceram num ateliê de cerâmica em Chiado, durante uma oficina de restauração de azulejos do século XVII. Isabel, fascinada pela forma como Marta traçava linhas delicadas com um pincel, aproximara-se e dissera: esses azulejos contam histórias de amores proibidos, sabes? Como os de D. Sebastião, que partiu para a África e nunca mais voltou. Marta rira, um riso como o tilintar de copos em vinho, e respondera: então, talvez devêssemos escrever a nossa própria história, sem reis nem guerras. O que começou como conversas sobre arte e história floresceu em passeios ao longo do Tejo, onde partilhavam pastéis de nata quentes da pastelaria de Belém e confidências sussurradas sob as árvores de laranjeiras em Princesa. Isabel sentia-se viva pela primeira vez, como se o peso da tradição familiar, casar com um rapaz da vizinhança, ter filhos para continuar o nome, se dissolvesse no ar salgado do rio. Marta, que deixara para trás uma família conservadora onde as mulheres ainda usavam mantilhas nas procissões, via em Isabel a âncora que precisava para ancorar os seus sonhos artísticos numa cidade que devorava os fracos. Mas a confissão pública não fora planeada. Era a ceia de família anual, no dia de São João, quando as ruas de Lisboa explodem em fogueiras e martelos de plástico batem em cabeças risonhas. Dona Rosa preparara o banquete com o orgulho de quem herdara receitas da avó minhota, caldeirada de peixe, ensopado de borrego e, para sobremesa, arroz doce polvilhado de canela. O pai, o Sr. João, um pescador reformado com mãos calejadas pelo mar, erguera o copo para brindar à unidade da família, como as ondas que nos unem ao oceano. Foi então que Isabel, embriagada não pelo vinho mas pela presença de Marta ao seu lado, convidada como amiga de trabalho, não aguentou mais o fingimento. As palavras saíram como um fado improvisado, cru e verdadeiro, e quando na sala como o lamento de uma viola. O choque foi imediato. Dona Rosa levou a mão ao peito, como se uma fisgada tivesse atingido, e os olhos encheram-se de lágrimas que não caíam, lágrimas de uma mulher que sonhara com netos correndo no pátio, com um casamento na sede de Lisboa ao som de marchas populares. O Sr. João, homem de poucas palavras mas de convicções de ferro, levantou-se e saiu para o pátio, onde o manjerico de São João balançava ao vento, murmurando algo sobre o que dirá o padre na missa de domingo. O tio Manuel, sempre guardião das tradições, apontou o dedo acusador. Isto é influência estrangeira, Isabel.
Aquelas tuas leituras de livros proibidos, essas caminhadas sozinha pelo bairro alto. Deus não perdoa pecados contra a natureza. Marta tentou intervir, a voz firme como o barro que moldava. Amor não é pecado, Senhor. É como o vinho do Douro, nasce da terra e enriquece a alma. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Naquela noite, Isabel e Marta saíram da casa como exiladas, caminhando pelas ruas iluminadas por lanternas de São João. O ar estava cheio de risos distantes e o cheiro de manjerico, mas para elas era o fim de um mundo. Isabel chorou nos braços de Marta junto ao mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um lençol de prata. Perdi tudo, soluçou. Marta, com a paciência de quem crescer entre planícies solitárias, afagou-lhe os cabelos. Não perdeste nada, amor. Ganhaste a verdade. E eu estou aqui como as oliveiras alentejanas que resistem a secas e ventos. Elas juraram então que enfrentariam o julgamento da família e da sociedade, juntas, como as heroínas das velhas lendas portuguesas, as mouras encantadas que esperavam séculos por um amor verdadeiro. Os dias seguintes foram um turbilhão de sussurros e olhares. Na paróquia de Alfama, as beatas cochichavam atrás das grades da igreja durante missa, as rosas do terço tilintando como sinos de alarme. A filha do João, coitada, enfeitiçada por aquela pintora do sul, diziam, enquanto Dona Rosa, com o coração partido, evitava os olhares dos vizinhos no mercado da Ribeira. Isabel, no seu trabalho, sentia os turistas como uma barreira protetora, americanos e ingleses que viam o amor delas como exótico, não como escândalo. Mas a família era o epicentro da dor. O Sr. João recusava-se a falar com a filha, passando os dias no cais do Sodré, olhando o mar como se procurasse respostas nas gaivotas. O tio Manuel, pior, espalhava a notícia como fogo em palha seca: a nossa linhagem acaba aqui. O que dirão em Évora, onde a família de Marta ainda honra os santos? Marta, por sua vez, enfrentava o seu próprio inferno. Telefonou para a mãe no Alentejo, a voz de Dona Maria, e quando como um lamento fado: filha, volta para casa. Aqui, entre os sobreiros, podes ser discreta. Lisboa corrompe as almas. Mas Marta recusou, ancorada no amor por Isabel. Elas encontravam refúgio no ateliê de Belém, onde o cheiro de argila fresca e tintas azuis as envolvia como um abraço. Ali, pintavam juntas painéis inspirados nas suas vidas, azulejos com duas figuras entrelaçadas sob um céu de estrelas, simbolizando a constelação de Cassiopeia que Marta via da sua infância alentejana. Contudo, o primeiro vislumbre de traição veio sutil, como uma rachadura num azulejo antigo. O primo de Isabel, o António, um jovem advogado em ascensão no Chiado, aproximou-se dela num café perto do Rocio. Prima, pensa no que fazes, disse ele, os olhos baixos como quem confessa um pecado. O tio Manuel está a falar com o padre para te salvar. Diz que és vítima de uma tentação demoníaca. E eu? Eu tenho de escolher lados. A família vem primeiro. Isabel sentiu o estômago revirar, como ondas em mar agitado. António, que crescera com ela correndo pelas ruas da Alfama, agora traía-a com silêncios cúmplices. Era o mal-entendido que começava a envenenar tudo. Não era amor, diziam, mas uma doença, uma moda importada de terras longínquas. Enquanto isso, a sociedade lisboeta, com sua fachada de tolerância, as paradas do orgulho no Terreiro do Paço, os bares de bairro alto onde casais como elas dançavam ao som de morna cabo-verdiana, revelava as suas garras. Num jornal local, um artigo anónimo sobre escândalos familiares em bairros tradicionais aludia ao caso delas, descrevendo-o como um cancro na alma portuguesa. Isabel leu sozinha, o café arrefecendo na xícara, e sentiu o peso da nação nas costas. Portugal, terra de explorações e fados, ainda lutava com os seus próprios fantasmas de inquisição e ditadura. Mas no meio da dor, o amor delas florescera mais forte. Numa noite chuvosa de outono, sob o mosteiro dos Jerónimos, Marta levou Isabel para um piquenique improvisado com queijos de serpa e azeitonas do Alentejo. Lembra-te das rainhas de outrora, disse Marta, traçando com o dedo contorno do rosto de Isabel à luz das velas. Inês de Castro, amada contra o trono. Nós somos assim, amores que a história grava em pedra.
Isabel sorriu pela primeira vez em semanas, beijando-a suavemente, um beijo que sabia a sal do Tejo e a doçura de figos maduros. Era o seu refúgio, o humanismo que as unia, não contra o mundo, mas apesar dele. O inverno chegou a Lisboa como um manto de névoa, envolvendo as colinas em segredos sussurrados pelo vento do norte. Isabel e Marta mudaram-se para um pequeno apartamento em Madragoa, um bairro de pescadores onde as varandas cheias de redes secas testemunhavam histórias de amores e perdas há gerações. O espaço era modesto, paredes de cal com azulejos desbotados representando cenas de naufrágios, uma cozinha onde cozinhavam cataplana de marisco ao som de rádio que tocava Amália Rodrigues. Ali, longe dos olhares da família, elas construíam um ninho. Isabel decorava com conchas recolhidas na Praia da Ursa, Marta pintava murais de flores de papoilas alentejanas, símbolos de resiliência nas terras secas. Mas o julgamento da sociedade não parava na porta. Na rua, velhas beatas de lenço na cabeça cruzavam-se ao vê-las de mãos dadas, murmurando ave-marias como escudos. Num mercado de peixe em Cais do Sodré, uma vendedora que outrora elogiava o riso de Isabel gritou: "Vai-te embora, rapariga. Aqui não há lugar para desvios da lei de Deus." Marta, com o fogo alentejano nas veias, respondeu calmamente: "A lei de Deus é amor, senhora. Como o pão que partilhamos no Natal." Mas as palavras feriam como espinhos de estevas nas planícies. A família, esse núcleo sagrado da alma portuguesa, rachava-se como uma oliveira centenária atingida por geada. Dona Rosa, atormentada pela culpa e pela tradição, visitou-as uma tarde de dezembro, trazendo um prato de rabanadas embrulhada em guardanapo de renda. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo como folhas de sobreiro. "Filha, eu rezo todas as noites pela tua alma. O padre diz que é uma provação como Job no deserto. Mas vejo-te feliz, Isabel. Isso parte-me o coração mais que o escândalo." Lágrimas caíram então, misturando-se ao açúcar das rabanadas. Isabel abraçou-a, sentindo o cheiro familiar de lavanda e marzia. "Mãe, o amor não é provação. É bênção como o vinho da missa." Pela primeira vez, Dona Rosa não se afastou do toque de Marta, limitando-se a um aceno tímido. Era um vislumbre de esperança, frágil como um floco de neve em Lisboa. Entretanto, o tio Manuel tramava nas sombras. Num domingo de missa na igreja de São Roque, ele convenceu o primo António a confrontar Isabel publicamente. O plano era um intervenho familiar durante o almoço de Natal na casa ancestral, onde primos e tios se reuniam para o cozido à portuguesa e o brinde com Porto Tawny. "Vamos salvá-la", disse Manuel, os olhos brilhando com zelo fanático. "Chama-se exorcizar o mal moderno." António, dividido entre lealdade sanguínea e o amor pela prima, hesitou, mas o medo de ostracismo familiar venceu. Traição, assim, vestia-se de piedade. O Natal chegou com o habitual esplendor, a árvore de Natal adornada com filigranas de Viana do Castelo, o presépio com figuras de barro de Coimbra representando a Sagrada Família. Isabel e Marta foram convidadas, ou melhor, convocadas, por Dona Rosa, que implorara: "Vem, filha. Pelo amor de Deus e da mãe." Elas entraram de braços dados, vestidas com simplicidade elegante. Isabel num vestido verde como as vinhas do Douro, Marta numa saia plissada evocando as danças alentejanas. O ar estava carregado de tensão, como antes de uma tourada em moita. O banquete prosseguiu em silêncio cortês, com o tilintar de talheres sobrepondo-se aos sussurros. Então, no momento do brinde, o tio Manuel ergueu-se, o copo tremendo na mão. "Família", proclamou, a voz ecoando como um sermão, "hoje celebramos o nascimento de Cristo, que veio salvar os pecadores. Isabel, minha sobrinha, tu foste iludida por esta influência maligna." Apontou para Marta, que empalideceu mas manteve o queixo erguido. "Volta ao reto caminho, ou perdes o teu lugar entre nós. O padre está pronto para te guiar." O caos explodiu como fogos de artifício em Cascais. O senhor João, até então mudo, bateu na mesa: "Basta, Manuel. Esta é a minha casa, a minha filha." Mas o dano estava feito.
Isabel levantou-se, as lágrimas ardendo como pimenta em ferida aberta. Tio, o teu caminho reto é uma prisão de medo. Marta é o meu porto seguro, como Lisboa é para o Tejo. Marta, voz firme, acrescentou, julgai-nos se quiserdes, mas o amor resiste como as muralhas de Óbidos. Saíram sob olhares acusadores, o primo António baixando a cabeça em vergonha silenciosa. Fora, na noite fria de Natal, com luzes piscando nas ruas, Isabel desabou contra um poste de ferro forjado. Traídos até pela sangue, soluçou. Marta, abraçando-a sob o manto estrelado, sussurrou, não é traição, amor. É o medo deles, não o nosso. Lembra-te das histórias de fado, o sofrimento forja a beleza. Caminharam até ao chiado, onde entraram num tasco de fado, o lamento de uma fadista e quando as suas dores. Sentadas à mesa de madeira escura, partilharam uma garrafa de ginginha, o licor de cereja aquecendo as veias. Ali, entre aplausos discretos de desconhecidos, pois Lisboa, apesar de tudo, tinha bolsões de compaixão, elas juraram fidelidade eterna, selando com um brinde, pelas nossas raízes portuguesas, que nos unem na diversidade. Os meses seguintes testaram essa promessa. Isabel perdeu clientes no trabalho, turistas cancelando tours por rumores locais. Marta viu exposições de azulejos rejeitadas por galerias que temiam polémicas. A sociedade, essa grande juíza de mantilha e fato escuro, espalhava veneno através de grupos do WhatsApp de bairro e posts em redes sociais. A Alfama perde a alma com modernices estrangeiras. Mas no meio da adversidade, o romance delas aprofundava-se, romântico e humanista. Passeios pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde discutiam filosofia de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, ou noites cozinhando empadas de atum enquanto cantavam ranchos folclóricos alentejanos. Um dia de primavera, durante a Feira do Livro no Parque Eduardo VII, Isabel encontrou um livro antigo de contos lésbicos inspirados em Safo, adaptados ao contexto português. Lendo trechos para Marta sob um castanheiro em flor, sentiu uma faísca de inspiração. Escrevamos a nossa história, propôs. Não para vingar, mas para curar. Marta, com olhos brilhantes, concordou, como um painel de azulejos, eterno, para gerações verem que o amor vence julgamentos. Assim, começaram a documentar as suas vidas num diário partilhado, páginas cheias de desenhos e palavras que capturavam a essência portuguesa, a saudade que não era só dor, mas ponte para a esperança. Era o seu ato de resistência, humanista e romântico, contra o mal-entendido que as cercava. A primavera de 2024 desabrochou em Lisboa com a explosão de jacarandás roxos nas avenidas, mas para Isabel e Marta era uma estação de sementes plantadas em solo árido. O mal-entendido dramático culminou num evento que abalou os alicerces do que restava da família, o casamento do primo António. Convidadas por Dona Rosa, vem, por mim, pela paz, elas compareceram à cerimónia na igreja de São Domingos, um lugar marcado por tragédias antigas como o incêndio de 1959. Vestidas com elegância discreta, Isabel num fato taupe inspirado nas modas de Évora, Marta num vestido azul como o céu alentejano, sentaram-se na última fila, mãos entrelaçadas como âncoras. A missa prosseguiu com o habitual ritual. O padre, o mesmo que condenara Isabel em sermões velados, abençoava o casal com água benta e palavras sobre união santa. António, no altar, evitava os olhos da prima, o rosto pálido como cera de vela. A noiva, uma rapariga de família minhota com tranças de milho no buquê, sorria radiante. Mas o clímax veio no banquete no Hotel Mundial, com vistas para Rossio. O tio Manuel, embriagado pelo vinho de colares, ergueu-se para o discurso, o microfone amplificando a voz como um trovão. Hoje celebramos o matrimónio verdadeiro, como Deus ordenou, homem e mulher, para perpetuar a linhagem. Não como certas aberrações que mancham o nosso sangue. O salão congelou. Olhares viraram-se para Isabel e Marta, que se levantaram em uníssono. Isabel, coração batendo como tambores de rancho folclórico, aproximou-se do microfone, a voz tremendo mas resoluta. Tio, o teu verdadeiro é uma jaula de ouro. O meu amor por Marta é livre como o vento nas serras da Arrábida, puro como o azeite de trás-os-montes. Julgai-nos, mas sabei, o amor não obedece a leis antigas.
Marta juntou-se a ela, apertando-lhe a mão. Somos portuguesas, como vós. Filhas do mesmo sol, da mesma saudade. Aceitai-nos ou perdeis-nos para sempre. O aplauso veio hesitante, de alguns jovens primos que partilhavam sonhos modernos, mas o tio Manuel cuspiu. Saí daqui, demónios. Saíram sob chuva fina, o ar cheirando a castanhas assadas dos vendedores ambulantes. No táxi para Madragoa, Isabel chorou de raiva e alívio. Foi a gota que transborda o copo do Tejo, disse. Marta, limpando-lhe as lágrimas com o polegar, respondeu, não, amor. Foi a confissão que liberta. Como Inês, cujo coração batia mesmo na morte. Naquela noite, enroladas em lençóis bordados à mão, herança de Dona Rosa, elas fizeram amor com a ternura de quem redescobre o corpo como templo, toques suaves como pinceladas em azulejo, sussurros de promessas eternas. Não era luxúria, mas comunhão romântica e profunda, tecida com o fio da vulnerabilidade. A traição do primo António revelou-se plena no dia seguinte. Uma mensagem no telemóvel de Isabel, perdão, prima. O tio forçou-me a calar. Eu apoio-te, mas o medo é maior. Era o ápice do mal-entendido. A família via o amor delas não como escolha, mas como ameaça à estrutura patriarcal que sustentava festas de aldeia e heranças de terra. Dona Rosa, ao saber do incidente pelo gossip do bairro, visitou-as novamente, desta vez com um ramalhete de alfazema do Alentejo, presente de Marta na infância. Eu falhei-vos, confessou, sentando-se à mesa da cozinha onde fumegava um panel de caldo verde. Cresci acreditando que felicidade era obediência. Mas vejo agora, o vosso amor brilha como o sol em Monsaraz. Pela primeira vez, abraçou Marta como filha, as lágrimas salgadas misturando-se ao azeite do caldo. A sociedade, porém, não perdoava tão facilmente. Um blog local, Vozes de Lisboa Tradicional, publicou um artigo inflamado, o escândalo de Alfama, como o pecado moderno destrói famílias portuguesas. Comentários choviam como granizo, voltem para o armário, isso é contra a nossa cultura católica. Isabel, ferida, questionou tudo durante uma caminhada pelo aqueduto das Águas Livres, as arcadas de pedra e quando os seus passos solitários. Será que o nosso amor é mesmo português? Perguntou a Marta, que a esperava com um piquenique de broa de milho. Claro que sim, respondeu Marta, partindo o pão. Pensa nas rainhas lésbicas das lendas, as freiras de conventos que trocavam cartas codificadas em poesia. Somos herdeiras disso, não intrusas. Para contrabalançar, elas envolveram-se na comunidade. Marta expôs os seus azulejos numa galeria alternativa no bairro Alto, painéis retratando casais femininos em cenas históricas, duas exploradoras nos descobrimentos, abraçadas sob velas de caravelas. Isabel organizou tours temáticos Amores Escondidos de Lisboa, contando histórias de figuras quer como o poeta António Boto, perseguido na ditadura salazarista. Turistas, especialmente de fora, aplaudiam e, devagar, vozes locais juntavam-se. Uma idosa de Moraria que confidenciou ter amado uma costureira nos anos 50, um rapaz de Belém que saíra do armário inspirado nelas. O romance delas, nesse intrim, tornava-se mais KCH tínico e emocional. Numa viagem ao Alentejo, terra de Marta, elas visitaram as ruínas de um castelo em Marvão, onde o vento sussurrava segredos medievais. Sentadas no parapeito, com vistas para planícies infinitas, Marta confessou, aqui, sob estes sobreiros, aprendi a amar a solidão. Contigo é comunhão. Isabel, tocando o colar de conta de vidro que Marta lhe dera, inspirada em joias de noiva minhota, respondeu, tu és a minha pátria, Marta. Mais que Portugal inteiro. O beijo que se seguiu foi selado pelo pôr do sol, dourado como o vinho de Borba, um momento de puro romantismo humanista. Mas o conflito escalava. O tio Manuel, não contente, contactou a imprensa sensacionalista, exagerando o drama familiar para um artigo em O Correio da Manhã. Confissão lésbica abala tradições em Alfama, família em ruínas. A traição pública do olho, e Isabel enfrentou repórteres à porta do apartamento, flash chegando como faróis de barcos. Deixem-nos em paz, gritou, enquanto Marta a protegia com o corpo. Era o Nadir, o mal-entendido transformado em circo.
Naquela noite, enroladas no sofá ao som de fado menor, elas choraram juntas. Como resistir? Perguntou Isabel. Marta, com a sabedoria das planícies, disse, com graça, amor. Como as cegonhas que voltam à primavera, apesar das tempestades. E assim plantaram a semente da força, um blog partilhado, Azulejos do Coração, onde contavam a sua jornada, misturando arte, história e emoção. Leitores, de Porto a Faro, começaram a responder, partilhando histórias semelhantes, tecendo uma rede de solidariedade portuguesa. O verão de 2024 trouxe o calor sufocante do sul a Lisboa, transformando o asfalto em rios de miragens e os azulejos em espelhos de luz. Isabel e Marta, agora pilares uma da outra, mergulharam no seu projeto como quem lança uma garrafa ao mar na esperança de mensagem encontrada. O blog Azulejos do Coração crescia, com entradas diárias, receitas de amor, como cataplana para almas apaixonadas, misturadas a reflexões sobre a literatura portuguesa, Sofia de Mel Brainer, cujos versos falavam de mares e afetos sem género. Elas recebiam cartas virtuais de todo o país, uma estudante de Coimbra que saíra do armário graças a elas, um casal idoso de Setúbal que, após 50 anos casados heterossexualmente, confessava um amor reprimido. Mas o julgamento social persistia, como uma maré alta que não recua. Durante a Semana Santa, procissões em Alfama passavam pela casa delas, incensos e cânticos misturando-se a murmúrios. Pecadoras, convertam-se. Dona Rosa, evoluindo devagar, juntou-se a elas numa dessas noites, levando figos secos do mercado. Eu rezo por vós, mas também por mim, disse, os olhos suavizados pelo tempo. O Senhor João. Ele cedeu. Vem convosco ao jantar amanhã? Era um progresso frágil, mas real, o pai de Isabel, homem do mar, murmurara num telefonema. Filha, o oceano não julga as correntes. Talvez eu também não deva. A traição, porém, encontrava nova forma no primo António. Após o casamento, atormentado pela culpa, ele revelou ao tio Manuel um segredo de Marta. Na juventude alentejana, ela datara um homem por pressão familiar, um mal-entendido que Manuel torceu em prova de que é confusão, não vocação. O tio usou isso num confronto final, invadindo o ateliê de Marta em Belém numa tarde de julho, quando o sol batia como martelo em bigorna. Tu seduziste a minha sobrinha com mentiras, gritou, agitando uma carta antiga que António roubara. Admite, foste homem antes, podes voltar. Marta, pincel na mão, sentiu o mundo girar como um toreio em arena. Isabel, chegando nesse momento, viu a cena e o sangue ferveu-lhe como vinho tinto de Dão. Saia daqui, tio. O passado de Marta não é teu para julgar. O nosso amor é presente, vive como o fado vivo. O confronto escalou, vozes e quando pelas ruas de Belém, atraindo olhares de transeuntes e turistas junto ao padrão dos descobrimentos. Manuel, vermelho de fúria, cuspiu. Isto acaba no tribunal da igreja. Excomunhão para ambas. Saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado como chumbo. O choro de Marta foi o mais doloroso. Ele tem razão? E se for só uma fase, Isabel? Isabel ajoelhou-se, limpando as lágrimas com as mangas. Não, amor. É o medo deles que cria monstros. Tu és minha, inteira, como o Tejo é rio e mar. Abraçaram-se entre cacos de azulejo partido, metáfora cruel da sua fragilidade, e chamaram Dona Rosa, que chegou com o Sr. João ao lado. Pela primeira vez, o pai abraçou a filha sem reservas, murmurando, perdoa-me, Isabel. O mar ensina humildade. Era o turning point, o humanismo familiar renascendo das cinzas. Para curar, elas fugiram para o Algarve, terra de falésias e águas turquesas, alugando uma casa em Sagres onde o cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido. Ali, sob céus estrelados, o romance reacendeu-se com a intensidade KCH tínica. Passeios ao amanhecer na praia do Beliche, onde colhiam conchas como promessas, noites à fogueira com sardinha assada, contando lendas de navegadores lésbicos imaginários que cartografavam afetos em vez de terras. Tu és o meu novo mundo, disse Isabel, traçando constelações no peito de Marta. O amor delas, romântico e profundo, era bálsamo contra o drama.
De volta a Lisboa, o blog explodiu com o relato do confronto, intitulado O Azulejo Rachado, Traição e Verdade. Apoios choveram. Uma associação LGBTQ+, portuguesa convidou-as para uma palestra no Lisboa Factory, onde falaram a uma multidão jovem sobre amor português, além das fronteiras do julgamento. O tio Manuel, isolado, começou a duvidar. Um telefonema anónimo de António, finalmente redimido. Tio, errei. O amor delas é puro. Como o teu pela tia, outrora. A sociedade, devagar, mudava. Um artigo no Público elogiou o blog como voz humanista da Nova Portugal, citando Camões: onde quer que haja amor, há Portugal. Isabel e Marta, fortalecidas, organizaram uma exposição conjunta, azulejos e tours interligados, confissões em azul e branco. Inaugurada no Convento do Carmo, atraiu centenas, incluindo Dona Rosa, que chorou ao ver um painel dedicado a ela, Mãe das Ondas, aceitação como maré. Mas o CAO aproximava-se. Rumores de um boicote familiar ao aniversário de Isabel, os 29 anos, em setembro, circulavam. O tio Manuel planeava uma intervenção final, convidando o padre e parentes distantes para salvá-la. Isabel, sabendo, preparou-se: deixemo-los vir. A verdade é a nossa arma. Marta, pintando um azulejo de escudo protetor, acenou: juntas, somos inquebráveis como a Torre de Belém. Setembro trouxe a vendimia ao Douro, mas em Lisboa era a colheita de confrontos. O aniversário de Isabel caiu num sábado dourado, com o ar cheio do aroma de uvas maduras imaginárias e o som distante de colheitas folclóricas. Elas prepararam a festa no apartamento de Madragoa, mesa posta com lapas grelhadas, queijo de azeitão e vinho verde espumoso, flores de esteva alentejana em vasos de cerâmica. Convidadas, amigos do blog, Dona Rosa e o Sr. João e, relutantemente, o primo António, que prometera redenção. A campainha tocou ao entardecer, mas não era celebração. O tio Manuel irrompeu à frente, seguido pelo padre da paróquia, um homem magro de batina negra, rosário tilintando e meia dúzia de tios e tias de rostos severos como estátuas de romaria. Isabel, trovejou Manuel, ignorando os convidados boquiabertos. Hoje acaba o disparate. O padre traz a absolvição. Confessa o teu erro, afasta-te desta ilusão. O padre, voz untuosa como óleo de igreja, estendeu a mão. Filha, o Senhor perdoa os desviados. Volta ao rebanho. O salão congelou, o vinho derramando-se como sangue em tapeçaria. Isabel, de pé junto à janela com vista para o Tejo, sentiu o pânico subir como maré viva. Marta, ao lado, apertou-lhe a mão, mas foi Dona Rosa quem se ergueu primeiro, voz trêmula mas firme. Manuel, chega. Esta é a casa da minha filha, não um tribunal da Inquisição. Eu aceitei, e tu, irmão, deves fazer o mesmo, ou perdes-nos a todos. O Sr. João, inesperadamente, juntou-se. O mar não julga as conchas que a onda traz. Deixai-as em paz. O CAO irrompeu em gritos, tias choramingando sobre o que dirão na aldeia, o padre citando Levítico como se fosse fado clássico. Isabel, coração martelado, avançou. Tio, padre, família, o vosso julgamento é o mal-entendido maior. Amo Marta não apesar de Deus, mas por graça dele. Como São Vicente protege os navegantes, ela protege a minha alma. Marta, lágrimas nos olhos mas voz de aço alentejano, acrescentou: eu não sou ilusão. Sou real como o pão que partilho convosco. Aceitai, ou ide, mas não nos roubeis a paz. O primo António, redimido, interveio. Tio, eu traí-as por medo. Mas vi agora, o amor delas é mais português que as vossas tradições rígidas. É saudade viva, não morta. O grupo rachou, alguns saíram bufando, mas outros, tocados, ficaram. O padre, surpreendido, murmurou uma bênção hesitante e partiu. Manuel, derrotado, olhou Isabel nos olhos pela primeira vez sem ódio. Talvez eu esteja errado. Rezo por clareza. Saiu sozinho, o peso da idade curvando-lhe os ombros. A festa recomeçou devagar, transformada em catarse.
riram e choraram, brindando com vinho, pela família que escolhemos. Dona Rosa dançou um vira-minhoto com Marta, passos desajeitados mas cheios de afeto. Isabel, nos braços de Marta sob as luzes de papel, sussurrou: sobrevivemos ao furacão. Marta sorriu: mais que isso, crescemos nele, como videiras no Douro. Nos meses seguintes, a reconciliação floresceu. O tio Manuel, atormentado, visitou o blog anonimamente, deixando comentários como perdão pedido em silêncio. Eventualmente, num almoço de família em Alfama, bacalhau com natas, conversa leve, ele estendeu a mão: sobrinhas. Que Deus vos abençoe. Era imperfeito, mas humano, refletindo a Portugal de transições, de salazarismo à democracia, de julgamentos a aceitações. O amor de Isabel e Marta, agora, era farol. Elas expandiram um projeto, um livro, Confissões em Azulejo, ilustrado com painéis de Marta e narrativas de Isabel, lançado na Feira do Livro de Lisboa. Best-seller modesto, tocou corações de faro a minho, inspirando histórias semelhantes. Romanticamente, celebraram o primeiro aniversário da confissão num barco no Tejo, ao pôr do sol, com fado ao vivo e promessas renovadas, para sempre, como o oceano. A sociedade, outrora juíza, tornava-se aliada. Paradas do orgulho as homenagearam e jornais escreveram, de escândalo a símbolo, o amor lésbico que curou uma família portuguesa. Elas davam palestras em escolas, falando de empatia como ingrediente essencial da cultura, como o azeite no cozido, o né sem dominar. Contudo, ecos de conflito persistiam, olhares em mercados, dúvidas internas. Mas o fortalecimento era palpável. Isabel, promovida coordenadora de tours culturais, incluía capítulos quer na história lisboeta. Marta ganhou prémio de artes plásticas pelo ciclo das Confissões, exposto no Museu do Azulejo. Numa noite de inverno, enroladas em mantas tecidas à mão, elas sonharam futuro, talvez uma casa no Alentejo, com jardim de oliveiras, ou viagens pelo país, documentando amores escondidos. Somos prova, disse Isabel, que o humanismo vence o drama. O ano de 2025 amanheceu com promessas de renovação, como o primeiro vinho verde da primavera. Isabel e Marta, agora indissolúveis como as gêmeas do Tejo e do Douro, colhiam os frutos da sua jornada. O livro Confissões em Azulejo fora traduzido para inglês, levando a sua história a palcos internacionais, uma palestra em Londres sobre saudade quer amor na periferia portuguesa, mas o coração delas permanecia em Lisboa, onde as raízes eram mais profundas que oceanos. A família, outrora abalada, reconstruiu-se em mosaico imperfeito. Dona Rosa e o Sr. João visitavam semanalmente, trazendo sobremesas caseiras e histórias de netos imaginários. Um dia, adotem filhas. O amor não precisa de sangue para fluir. O tio Manuel, transformado pela solidão do seu zelo, juntou-se a um grupo de diálogo intergeracional na paróquia, onde confessou: julguei por medo de perder tradições. Mas tradições evoluem, como o fado do comodo ao moderno. O primo António, casado mas aliado, tornou-se padrinho honorário do blog, contribuindo com ensaios jurídicos sobre direitos LGBTQ+, em Portugal. A sociedade portuguesa, essa tapeçaria tecida de catolicismo e cosmopolitismo, absorvia a lição devagar. Em Alfama, durante as festas de Santo António, casais como elas dançavam sardinhadas sem olhares enviesados. O padre, agora bispo auxiliar, citou o caso delas num sermão sobre amor como evangelho, e quando Francisco, quem sou eu para julgar? Jornais regionais, de O Setubalense ao Jornal do Centro, publicavam perfis inspiradores, humanizando o que fora escândalo. Romanticamente, o clímax da sua história veio numa viagem ao Porto, cidade de pontes e vinhos. No terraço da livraria Lelo, sob vitrais que filtravam luz arco-íris, Marta ajoelhou-se, não com anel de ouro, mas com um azulejo pintado à mão, gravado: Isabel, minha amor encantada, queres atravessar esta ponte comigo para sempre? Isabel, lágrimas como chuva fina do norte, respondeu: sim, minha alentejana de estrelas. Para sempre. O beijo, sob aplausos de turistas e locais, foi selado com um copo de Porto Ruby, doce como o futuro. De volta ao sul, elas compraram uma casa modesta em Comporta, entre dunas e arrozais, onde o Atlântico sussurrava provações.
Ali plantaram um jardim de jasmim e oliveiras, simbolizando rações mistas, lisboeta e alentejana. O blog evoluiu para podcast Vozes do Coração Português, com episódios gravados ao pôr do sol, intercalando fado e depoimentos, o áudio do póster inicial, agora vivo. O mal-entendido dramático, que abalara família e sociedade, transformara-se em legado humanista. Isabel refletia numa entrada final do diário. Começamos com uma confissão que doeu como faca em sardinha fresca. Mas dor forja resiliência como barro no forno. Amamos, julgadas mas erguidas, românticas na adversidade, fortes na vulnerabilidade. Portugal, nossa mãe terra, ensinou-nos: o amor é o maior descobrimento. E assim, sob o céu de estrelas de comporta, Isabel e Marta adormeciam entrelaçadas, sonhos tecidos de azulejos e ondas, um final não de BKCH, mas de COHNH, pois na Portugal de saudades e esperanças, o amor sempre prevalece, humanizando o que toca.